E aí galera do canal, Arthur Curtarelli aqui falando. Nesse vídeo eu vou contar para vocês as coisas que eu aprendi com essa obra chamada Cartas a um Jovem Cirurgião, escrito pelo Dr. Ivo Pitangui. Antes de começar o vídeo eu te peço para que se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo e nos outros vídeos do canal também. Isso é muito importante para que eu continue produzindo. Muito improvável que você nunca tenha ouvido falar do Dr. Ivo Pitangui, sem sombra de dúvidas é um dos cirurgiões brasileiros mais famosos de todos os tempos. O The New York Times falou uma vez que depois de Pelé e Carmen Miranda, Dr. Ivo é o brasileiro mais notório do século XX. Existe uma citação de um importante jornal alemão também que fala que Dr. Ivo é o Michelangelo com bisturi. Isso mostra a bagagem e importância do profissional. Ele foi desenvolvedor, promotor e estimulador do desenvolvimento da cirurgia plástica no Brasil desde os anos 50 até 2016, quando ele faleceu. E por todo esse período ele continuou produzindo. Produziu tanto que tem inúmeras obras, tanto científicas como pinças cirúrgicas, que levam o próprio nome do Dr. Ivo. E ele ficou famoso nacional e internacionalmente por operar grandes celebridades, tanto artistas quanto importantes políticos da época. O livro Cartas a um Jovem Cirurgião faz parte de uma coleção chamada Cartas a um Jovem, onde a editora pegou um profissional notório de cada área, por exemplo, na área cirúrgica, Dr. Ivo Pitangui, e pediu para que ele escrevesse uma carta para ele mesmo, de próprio punho, para que ele lesse no início da sua carreira, 20 e 30 anos atrás. Isso muito antes do podcast funciona como um episódio, onde você consegue absorver informações de um grande profissional, as dicas, a trajetória dele, as dificuldades que ele passou na sua carreira. Eu li a primeira vez esse livro em 2010, naquela época eu era segundo ano da faculdade de medicina. Obviamente que ali eu absorvi um monte de informações, mas muitas coisas eu não conseguia nem entender, porque não tinha bagagem para isso. E agora eu reli o livro, pós-residência, pós-subespecialização, e obviamente eu consegui absorver inúmeras outras informações que naquela época eu não entendia. E eu vou mostrar para você as coisas mais importantes que eu reaprendi lendo o livro. O primeiro aprendizado que a gente tira com esse livro é a importância de conhecer a história e o passado. Muitas das dificuldades que você vai enfrentar durante a sua carreira como médico, como cirurgião, já foram vivenciadas por outros. Tanto dificuldades técnicas como dificuldades sociais, de decisão, lida com família, lida com direção hospitalar. A melhor forma de você não cometer um erro é você conhecer o passado. Por isso que a gente estuda a história, por isso que a gente escuta os mais velhos. Mesmo na era da medicina baseada em evidência, é importante conhecer a medicina baseada em experiência, porque o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Eu acho que essa é a essência do próprio livro, trazer erros e acertos de um cirurgião experiente para que você não cometa as mesmas situações que ele cometeu na sua trajetória. Outro ensinamento que o Dr. Ivo traz no livro é a importância do autoconhecimento. Ainda na história de entrada pela primeira vez no centro cirúrgico, onde ele vê uma cirurgia, ele sente o cheiro de bisturi elétrico e visualiza sangue pela primeira vez. Se você nunca passou por essa experiência, talvez você não vá conseguir entender o que eu estou falando. Mas o bisturi elétrico, o cautério, ele tem realmente um cheiro característico. E a passada da lâmina de bisturi na pele faz com que sangre de imediato. E se você nunca visualizou isso, se você não está adaptado, isso talvez realmente traga uma gastura. E naquele momento fez com que ele desmaiasse. E aí ele acordou no vestiário cirúrgico, acordado pelo seu próprio pai. Ele vinha de uma família de médicos. E ali ele tomou a primeira lição, porque ele acorda envergonhado e pede desculpa para o pai. E aí o pai fala que uma boa dose de autoconhecimento, sem negar a fragilidade, nem desvalorizar as qualidades, permite ter uma noção exata do nosso poder e dos nossos limites. Essa é a primeira lição que ele aprende com o pai. Ainda nessa parte inicial do livro, o Dr. Ivo explica e fala sobre a importância de você sair da sua zona de conforto. Pensar fora da caixa. Imagina,
Em 2008 ele já estava escrevendo isso. Tudo que a gente escuta hoje sobre desenvolvimento pessoal, ele já explicava naquela época. Na história dele, ele saiu da sua zona de conforto indo estudar fora do país. Ele fez 2 etapas. Uma primeira nos Estados Unidos, quando ele ainda era estudante. E depois ele foi para a França, já como cirurgião, para aprender novas técnicas e desenvolvimento pessoal. Obviamente que naquela época, estamos falando aí de meados dos anos 70, 80, o mundo não era globalizado como a gente encontra hoje, né? Você não tinha acesso, facilidade de estudar um artigo francês como você tem hoje na sua casa procurando o artigo na internet. E isso foi parte fundamental do desenvolvimento profissional dele. Ele até faz uma comparação, não só sobre desenvolvimento pessoal fora do país, mas também no retorno ao Brasil, onde ele compara o retorno dele com a volta de Ulisses a Ítaca. E ele fala da seguinte forma, que ao retornar, você encontra tudo com uma graça diferente. Então são 2 momentos muito importantes de você se expor ao desconhecido e sair da sua zona de conforto. A primeira, porque você vai desenvolver habilidades que você não desenvolveria na sua região. E a outra, que ao voltar, você consegue enxergar as mesmas coisas com um olhar diferente. Outro ensinamento muito interessante que o Dr. Ivo coloca na obra é: afaste-se das pessoas que não te agregam. E ele escreve assim: quando você se depara com uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas, se você ficar muito perto dela, você acaba pegando esse sentimento negativo como alguém que pega uma varicela. Isso é muito verdade. Quem caminha com pessoas que só trazem coisas ruins acaba transmitindo isso também. Esse trecho foi escrito em 2008. Eu li a primeira vez em 2010. Hoje nós temos o conceito de que isso é uma pessoa tóxica. Na internet a gente chama isso de hater. E você não deve despender, gastar energia com essas pessoas e muito menos caminhar com elas. Pessoas que só fazem críticas desconstrutivas e que cultivam e carregam ódio e inveja. Isso transmite a você também. Então a dica que ele traz no livro, eu vou agregar para a minha vida e carregar comigo é: identifique quem são essas pessoas e simplesmente se afaste delas. Passando da metade para o final do livro, o Dr. Ivo começa a falar em específico sobre cirurgia plástica. Acho que esse trecho é uma grande parte ali, representa 1/3 da obra. Ele é mais específico para quem está pensando em fazer cirurgia plástica ou para quem está cursando cirurgia plástica. Extremamente interessante porque ele traz detalhes técnicos sobre cirurgia plástica, como ele desenvolveu os procedimentos, algumas dicas e também como ele vê o futuro da cirurgia plástica. Essa parte, para todos os outros cirurgiões, tem um pouco menos de interesse, mas tem ensinamentos aqui que a gente pode aprender com ele e o principal deles é sobre como lidar com o procedimento em si. Tem um trecho que ele fala da seguinte forma: como o pintor prepara sua tela, suas tintas, como o escultor prepara sua pedra, o cirurgião deve se preparar e preparar o paciente antes de nele intervir. Isso aqui é fundamental para você se diferenciar entre um bom operador e um bom cirurgião. Veja que são coisas completamente diferentes. O cirurgião é muito mais do que aquele cara que faz o procedimento técnico. O cirurgião é o cara que cuida de todo o pré-operatório, não só do paciente, como da ansiedade da família também. Esse é o trecho mais fundamental desse 1/3 do livro. O último capítulo do livro tem o mesmo título da obra, Cartas a um Jovem Cirurgião. É nesse momento onde o Ivo de hoje em dia fala com o Ivo recém-formado. O que você falaria para você mesmo assim que você terminasse a residência? O mais interessante desse capítulo é que ele não fala em absolutamente nada sobre conceitos técnicos, não alerta ele mesmo sobre o futuro técnico da especialidade. O que ele ensinaria para ele mesmo, eu acho que é a lição mais importante que ele ensinou para uma geração de residentes e médicos. Ele fala sobre ética e crescimento profissional. E ele coloca da seguinte forma: em medicina, a única forma de fazer um nome, de você tirar e fazer uma certa liderança, é através do paciente bem tratado, bem cuidado, bem operado. Isso cria uma corrente de confiança que dissemina pouco a pouco e sedimenta o seu trabalho realizado. Esse último capítulo ele realmente é surpreendente, porque o que você falaria para você assim que você terminasse a residência? Muitos dariam dicas técnicas, muitos alertariam sobre o futuro da especialidade.
O que me surpreendeu na obra em 2010 e me surpreendeu agora, relendo novamente, é que o que o Ivo falaria para ele mesmo é: mantenha o caminho da ética, trabalhe com calma, de forma regular, você não precisa disparar, você precisa manter sua constância, sempre embasado no caminho da verdade. Essa é a grande lição que a gente aprende com esse livro. Essas foram as lições que eu aprendi com o Dr. Ivo Pitangui na obra Cartas a um Jovem Cirurgião. Se isso aqui agregou valor para você, se fez sentido para você, então encaminha para algum colega seu, tenho certeza que vai ajudar ele também. Me siga nas redes sociais, eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal.